Quirón e Lilith como portal do espírito. Então, essa foi uma aula que eu apresentei com o meu grupo, né? O grupo que está ali mais próximo. E por algum motivo a gente não conseguiu gravar, né? Eu sempre faço pelo Zoom, não consegui gravar. E aí, no sentido de registrar esse conhecimento, esse meu olhar, eu optei por gravar aqui e daqui eu consegui mandar o link para as pessoas. Então, vamos falar disso, né? Portal do espírito, né? Essa provocação assim foi minha forte, né? Mas é isso, assim. Então, primeiro a gente precisa pensar em Quirón, né? Como esse portal do espírito e o que é esse espírito, né? E será que precisa de um portal? Acho que essa é uma boa pergunta, né? Então, para contextualizar, a minha provocação, o meu olhar, ou essa analogia, ela vem no sentido de entender, primeiro, que a gente não nasce pronto, né? Então, a gente veio a desenvolver, veio a ser, né? Veio como oportunidade de ser a gente mesmo, né? De se descobrir, de se entender, de se perceber. Então, a vida, ela vai proporcionando dentro de uma existência situações onde a gente tem oportunidade para se descobrir. Então, tem esse paradoxo, né? A gente é incapaz de se perceber sozinho dentro desse contexto. E Quirón, no mapa astral, Quirón, ele, dentro desse processo da astrologia, ele vem como uma representação que muitas vezes é nos apresentada como um mito. Né? Então, Quirón, o curador ferido, né? O centauro, né? E aí tem o mito, tem aquela história, ele era muito amigo de Hércules, né? E levou a flechada, eu acho que no lugar do Hércules, e acabou contaminando e tendo um veneno, uma dor, uma ferida. E por sua vez, se eu não me engano, ele também era imortal, porque ele era filho de Saturno, se eu não me engano, né? E aí tem toda essa conotação. Mas, para além do mito, né? Eu, bem na verdade, não sou muito bom de mito, né? Para além do mito, eu gosto de pensar no Quirón, primeiro na sua posição astronômica, para a gente conseguir ter uma referência, né? Então, astronomicamente, Quirón está ali depois de Saturno, entre Saturno e Urano. Esse é o primeiro olhar, que é um olhar importante. Então a gente precisa pensar o que seria Saturno e o que seria Urano dentro dessa simbologia, dessa representação no mapa astral, né? Então, guarde a informação, Quirón está ali, nessa passagem entre Saturno e Urano. Saturno, dentro desse esse nosso olhar para a astrologia, que a astrologia na verdade é uma linguagem que traduz a nossa vivência, Saturno representa o limite do que é real. Saturno ele é o senhor do tempo. Saturno ele é o senhor do karma, o senhor dessa realidade. Ele, ele rege essa existência. Saturno ele representa essa densidade dessa matéria. Então, se a gente for pensar nele como o senhor do tempo, a gente pode perceber que o tempo, aqui, o tempo cronológico, é o que nos representa, é o que nos traz urgência, né? Então, quanto tempo falta? Quanto tempo eu levo para crescer? Quanto tempo eu levo para amadurecer? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu fiz o curso? Quanto tempo eu estou aqui gravando? Qual tempo você tem? E todas essas questões. Então, o tempo ele vai determinar essas questões de crescimento, de maturidade, de velhice até. Então, o tempo ele representa essa existência. E aí, a gente pode pensar também que Urano, né, dentro desse olhar, ele é um planeta transsaturnino. Ele está além de Saturno. E aí isso traz aí alguns insights, né? Ele está além dessa realidade. E Urano ele representa a nossa individualidade, o nosso poder de criação, é o nosso grito interno por ser quem a gente é. Então, dentro desse olhar, é como se Saturno, esse peso, essa existência, esse nosso regulamento, né, social, nos impedisse ou nos amedrontasse a oportunidade da gente ser a gente mesmo. Então é como se a gente tivesse que pagar um pedágio por estar vivo. Um pedágio que é a responsabilidade, o sustento, a liberdade vinda dessa sustentação. Então a gente vai saber que dentro de uma existência, muitas pessoas ficam presas nesse olhar da realidade. É como se a realidade sufocasse essa busca por sobrevivência, essa urgência do tempo. E é só para resumir essa questão de Saturno, para a gente conseguir ter essa analogia que é importante,
o peso do tempo, ele traz a culpa e essa prisão do passado, ou a urgência do tempo também pode trazer uma ansiedade por conta da preocupação com o futuro. Então, sempre essa conotação, né? E pensando no espírito, que foi a primeira provocação, o espírito ele está além do tempo. O espírito ele é representado pelo círculo, o contínuo, o que nunca se acaba, além dessa existência. O espírito em si, né? Então o espírito ele é atemporal, a nossa essência, a nossa centelha, é essa coisa nossa bem genuína, assim, bem gigante, né? Bem grande dentro desse contexto. E aí, quando eu consigo encontrar ou ter contato ou despertar para esse meu espírito, eu estou no agora, né? Eu consegui passar esse tempo, essa representação de Saturno. Eu estou no agora. Então no agora, o passado ele já não tem esse peso e o futuro já não traz essa ansiedade. E aí o legal de pensar em Urano já é que assim, a nossa semelhança com o Criador enquanto criaturas é a nossa criatividade. Então, uma das representações de Urano é um ser criativo, um ser espontâneo, um ser que um ser que está fora dos padrões. Então, Urano representa esse eu sou, essa expressão de criatividade, essa expressão de liberdade, essa expressão de estar além desse tempo. Né? Então, se a gente for pensar, a gente vai saber que a tecnologia, a própria astrologia e um monte de questões futuristas, elas têm como arquétipo representativo Urano. Urano ele é essa marca, sabe? Do eu sou. Então, para não perder a linha de raciocínio, conseguir transcender essa realidade nesse sentido cognitivo ou espiritual é uma tarefa que a gente precisa fazer dentro da gente mesmo. Encontrar isso, encontrar esse suporte, encontrar essa coragem para a gente conseguir alcançar essa liberdade. É isso, assim, sabe? E aí, Kiron, fala assim, tá, você esqueceu de Kiron? Não, não esqueci de Kiron. Kiron, ele tá ali entre esses dois arquétipos, Saturno e Urano. E Kiron, ele representa uma dor, uma ferida. É, uma dor no calcanhar de Aquiles, né? Acho que é meio que essa conotação do mito. Mas uma dor que não pode ser curada. Então, resumindo, no mapa astral, a posição de Quirón vai dizer uma área da vida, principalmente a casa que está, uma área da vida onde nós temos, dentro dessa existência, dentro desse tempo, a oportunidade de ter uma dor, uma ferida que não é curada. É uma ferida aberta. E que, na verdade, essa dor ela é uma oportunidade para que a gente tenha força para ser a gente mesmo. Então, pode parecer até cruel, né? Ou, enfim. Mas dando um propósito para essa dor, ficar simples entender que através desse incômodo a gente tem essa força interna de buscar, de ser, de sair do que está estabelecido, sair da conformidade saturnina, sair dessa parte mais cinza, dessa realidade, pagar conta, responsabilidade, esse tempo que nos oprime, e através da dor a gente é capaz de buscar algo a mais. Assim, tá, então eu posso ser eu mesmo. Essa dor ela impulsiona. Então, voltando, né, para tentar explicar melhor, a posição de Quirón no mapa astral é uma ferida, uma dor. Cada casa vai ter essa representação dessa dor, dessa ferida que não sana, que não cura. E através da conscientização ou ressignificação dessa dor, a gente tem a oportunidade de conhecer e de saber que a gente está além do tempo, que a gente tem um espírito, que a gente tem uma centelha, que a gente tem uma essência. Então, o que eu estou dizendo é que assim, essa dor, essa ferida, ela vai trazer um incômodo. Uma área da vida onde tem um incômodo e uma dor. E não tem como esquecer. Por exemplo, a gente pode pensar, Kiron é a casa um, então a pessoa tem uma dor, tem uma ferida com a imagem dela. Tem alguma coisa que ela não gosta, sofreu bullying, alguma deficiência, alguma questão na imagem que causa uma dor. E toda vez que ela se depara com situações referentes à imagem, ela ressente essa dor ou reage antes de sentir.
Então fica uma área defensiva. E ela vai precisar naturalmente, para conseguir se reconhecer e se assumir, ressignificar essa dor. E aí ressignificar, né, é o que? É tomar ciência daquilo, levar a luz da consciência para aquela questão e através dessa consciência superar essa dor. Não que a ferida ela vai fechar, mas você amadureceu a ponto de olhar para aquilo sem o ressentimento, sem o incômodo. Então, se a gente for pensar nessa casa 1, que é esse primeiro exemplo, a pessoa simplesmente não reage mais e também não vai associar a sua segurança pessoal na imagem. Ela vai entender que ela é além da imagem e que a imagem não define ela. Então ela se libertou, ela ressignificou, mas tem aquela dor ainda, tem aquele incômodo. Mas ela conseguiu ressignificar. Entende? A importância de ressignificar e conseguir, nesse exemplo da casa 1, ressignificar é justamente fortalecer através do espírito. Porque essa força, essa coragem, ela é interna. Né? Então a gente busca essas questões externas por essa conformidade, só que a verdadeira força, a verdadeira coragem, ela está dentro da gente. É esse contexto, né? Então, por conta disso, o Kiron, ele é esse portal do espírito. Porque se não houvesse esse incômodo, essa ferida, essa dor, talvez a gente passaria despercebido. Né? Não pararia para tentar se encontrar, para tentar achar essa força. É dentro desse sentido, sabe? E a gente pode variar os exemplos, né? Então, casa 2 tem a questão financeira, a questão de segurança, então tem essa ferida, então a pessoa desde sempre tem ali uma dor, uma ferida por não ter segurança na existência, não ter segurança financeira também, e aí ela começa a se defender, começa também a se sentir incomodada, né, por não ter, ou pela sensação de faltar, ali uma ferida, passou na infância, muita necessidade, né, não é incomum isso. Então, esse mesmo trabalho de ressignificar, de tomar consciência e não ser refém dessa ferida e conseguir ter a coragem necessária para buscar os próprios valores e conseguir desses valores ter a sustentação também financeira, né? Entendendo que o financeiro ele é resultado desses valores internos. É um aprendizado também, né? Então a gente poderia passar por todas as casas, só que o vídeo vai ficar extenso. Então não é um vídeo sobre as casas, né? É um vídeo sobre Kiron. Então é só essas duas analogias nesse sentido de trazer a luz desse conhecimento, do que seria esse Kiron, do que seria esse portal do espírito dentro do mapa astral. É isso, assim, espero que eu tenha te alcançado. E aí, né? E a Lilith? Quem é Lilith, né? Da onde vem isso, né? E aí, de novo, né? É a questão dos mitos, né? As histórias que trazem pra gente, ou deveriam trazer, essas compreensões. Então a Lilith, ela tem muitos mitos, né? Muitos mitos, assim. O que fica mais marcado é um mito que conta uma história que ela foi a primeira mulher de Adão na criação, e aí ela meio que não, não aceitou ser subjugada e abandonou ali, sabe? E tal. Só que como eu falei, eu tenho dificuldade de entender através dos mitos, através das histórias, sabe? Eu, eu busco entender, né, a posição astronômica, né, para conseguir trazer essa simbologia astrológica e entendendo que essa astrologia é uma linguagem para a gente conseguir decifrar essa nossa existência, né? Sendo até repetitivo, mas só para contextualizar também a linha de raciocínio. Então, a Lilith, o que é isso? Né? Então, astronomicamente, a Lilith ela é um ponto da Lua. A Lilith é o apogeu da Lua. Então, a Lua ela tem uma órbita ovalizada. Ela orbita a Terra de forma oval. Né? Então, é como se tivesse uma dança ali, é, de forças, né? Onde a Terra puxa e a Lua puxa e a gente vai dançando e vai pulsando, né? O fluxo e o refluxo, né? Que vai trazendo aí para nós aqui, né? Na Terra, esse movimento das águas, né? As marés altas, as marés baixas, né? Então a Lua ela vai orbitando e vai fazendo, ela vai trazendo a harmonia entre o pulsar e o repulsar, né? Dentro desse contexto aí. E a Lilith, no mapa astral, é um ponto simbólico, né? É, que ela representa esse apogeu, é o ponto máximo de distância da Lua para a Terra. É o máximo que ela consegue chegar. Então, nesse ponto, tem ali uma concentração de força, é uma intensidade, uma visceralidade.
É como se a Lua chegasse nesse ponto e ela decidisse não fazer parte mais. Ela, é como se ela quisesse se deslocar, quisesse ir embora dessa órbita, dessa Terra. Entende? E aí, o legal é de voltar um pouco, assim, tem algumas outras histórias, né? Mas a Lua, ela representa a alma, a subjetividade, o inconsciente, toda essa parte mais delicada, né? Tem até alguns mitos antigos que vai dizer que é assim, o espírito ele tem sua origem em uma estrela, além do nosso sistema solar. Isso é uma história, um mito, né? E esse espírito ele vem com essa intenção, né? Com esse compromisso de ter esse processo de evolução na Terra, né? De encarnar propriamente dito. E aí ele vem e antes que ele encarne, ele fica na Lua, né? Esperando a próxima lunação para que ele possa encarnar. Então a Lua faz esse processo de adaptação do espírito com a Terra para que consiga ter esse processo dessa existência, dessa matéria. A Lua tem esse compromisso, assim, dentro desse sentido, né? Eu acho muito legal. E aí, o que acontece? A Lilith, propriamente dita, ela tem essa representação dessa força da Lua não querer mais fazer parte da existência, entendendo que a matéria, a existência, o tempo, né? O tempo, essa existência, essa matéria, né? A Terra em si, ela é uma terra de aprendizado. Então a matéria em si, representada pela cruz na astrologia, ela representa um aperfeiçoamento. Então, ninguém está confortável aqui. Isso aqui é um lapidar-se, né? É um processo de aprendizado. E esse aprendizado não é um aprendizado de decorar, de ler algum livro, de saber interpretar algum texto. É um aprendizado profundo. É através da vivência, através da experimentação, que é diferente. Então, só para a gente conseguir fazer um paralelo, muitas das vezes a gente se depara com alguns ensinamentos e ouve e não tem uma profundidade assim. Fala, tá, entendi. Agora, outras vezes, junto com a vivência, junto com o que a gente está passando, parece que aquilo toca a alma. Parece que é um aprendizado mais substancial, mais profundo, sabe? E que isso é muito legal, assim. Então, dizendo que através da vivência a gente consegue ter esses aprendizados e aprendizados que muitas das vezes são caros, né? Então, é justificável que a Lua, que a alma, em algum momento ela decida ou queira, né? Ou tenha a ilusão de se deslocar, de virar as costas e ir embora desse aprendizado, sabe? É pegar essa força dessa pulsão e decidir ir embora, deixar a Terra. Não quero mais vivenciar esse aprendizado. Por conta, representando a dificuldade que é aprender. Então a gente vai entender também que a Lua ela tem essa conotação do nosso inconsciente, da nossa necessidade emocional, da nossa carência, dos nossos hábitos. Então, na busca por segurança, a Lua ela se apega em alguns hábitos terrenos, ou tenta se apegar. A busca por conforto, a busca por aconchego, a busca por colo, a busca por segurança, principalmente, a busca por algo que nos conforte, propriamente dito. E, bem da verdade, que não tem muitas questões que nos confortem verdadeiramente aqui nessa existência. Então, dentro desse contexto, entendendo a Lilith como um portal do espírito, o espírito ele nasce, entre aspas, ou a gente tem contato com esse espírito quando a gente vence os nossos próprios hábitos, quando a gente vai além dos nossos hábitos, quando a gente deixa de buscar segurança e deixa de ser refém da nossa humanidade. Então, entendendo que a nossa humanidade são os nossos hábitos, a busca por prazer. E aí é um paradoxo, né? Porque não é que o prazer, de repente, ele deixou de ser importante, ou não é também que a gente tem que abandonar os prazeres e viver uma vida num mosteiro, né? Como monge e tal, e abandonar tudo. Não, não é isso. É justamente encontrar o equilíbrio e a consciência entre a busca por prazer, a vivência, essa existência, e não deixar que esses nossos instintos humanos sobressaiam sobre a nossa consciência. Não ser só instinto,
não ser só animal, é conseguir encontrar essa nossa consciência para além dos nossos instintos, que são as nossas buscas por segurança. Esse é o contexto da Lua. E aí a Lilith representando esse ponto de fratura, né, esse ponto, esse ápice, o apogeu, né? É como se de repente, por conta do aprendizado difícil, ela decidisse ir embora. Assim. Então, no mapa astral propriamente dito, a Lua, não, a Lilith, ela representa um ponto de força. Então, a casa principalmente que a Lilith está é uma casa de força, de visceralidade, de intensidade, de potência e também de debilidade, muito forte. E aí, a debilidade, o que, que é? A debilidade é o vício, a repetição. Então, é uma área onde a gente tem muita força, muita potência, e por conta de não ter consciência, essa potência ela fica débil, ela fica repetitiva, ela fica ali nos causando consequências destrutivas e a gente não tem força suficiente para desprender o hábito por conta da visceralidade. E aqui precisa de um trabalho, primeiro de reconhecimento, como em tudo, né? E depois, e aqui na Lilith tem um processo diferente, que não é uma coisa assim de parar de ressignificar a ferida, não é uma coisa passiva. É um ponto. Eu brinco que essa ressignificação da Lilith, pra mim, é como se fosse pegar o bonde andando. Eu brinquei com outro dia, que é tipo assim, a vida não vai parar para que você consiga se recuperar. Não vai parar. Então tem aqueles pontos, tá, entendi, eu já entendi que é um aprendizado, amadureci, agora eu preciso de um tempo para me conseguir me organizar e depois eu volto. Não vai acontecer. A vida não vai parar, ela vai continuar em movimento. E você vai precisar aprender sobre as suas questões pessoais, sobre os seus hábitos, e conforme a vida vai se apresentando. E é essa coisa assim de pegar o balde andando. E usar outro termo, mas eu acho que é muito pesado. Já pensou? Trocar o pneu com o carro andando, aí eu acho que já é demais, né? Mas é o seguinte, dentro desse contexto de conseguir pegar essa força da Lilith e direcionar ela para a potência, então é um lance de você conseguir domar esse cavalo bravo, assim, domar essa potência, domar esse hábito, domar essa força sua. Então, direcionar esse hábito para algo construtivo. E a casa que a Lilith está, ela vai falar sobre esse lugar desse hábito. Então, eu sempre dou o mesmo exemplo, assim, então, de repente, uma Lilith na casa 6. Então, porque fica mais fácil para mim, né? A casa 6 é propriamente dita, a casa do hábito. Então, uma Lilith na casa 6, ela vai colocar a pessoa debilmente, dentro desse contexto, dentro de um hábito que cause danos para a saúde. Porque a casa 6 também é a casa de saúde. Então, a pessoa fica presa em um hábito onde ela faz a mesma coisa com muita potência, com muita visceralidade, com muita intensidade, e aquilo acaba sendo autodestrutivo. E ela não consegue domar esse cavalo da própria existência para conseguir pegar essa força e direcionar ou transformar esse hábito em coisa saudável, em algo saudável, em algo que não a destrua. Então essa visceralidade. Só que também quando a pessoa consegue domar isso, domar essa potência, domar essa força, fica uma coisa assim de. Pensa uma pessoa que é exímio no que ela faz, assim, é perfeita. Faz aquilo com uma maestria que você olha e fala assim, nossa, nem se eu treinar uma vida inteira eu vou conseguir fazer aquilo. É uma representação de Lilith também. É uma perfeição no que atua. É como se a pessoa conseguisse, que aí tem a questão do espírito, como se a pessoa conseguisse afinar a visceralidade, afinar a potência, afinar a intensidade a ponto de transformar aquilo numa fineza. Uma fineza com potência, com força, mas precisa no que faz. Já não mais com tanto esforço e com mais rendimento e com mais precisão. Ela acaba se tornando especialista naquilo porque ela conseguiu fazer as pazes com a própria humanidade, com a própria debilidade, com a própria natureza, com as próprias necessidades, com os próprios hábitos, e ela uniu aquilo com o espírito dela. É um portal para esse espírito, um portal
de potência, de visceralidade, um portal de representação aqui na Terra. Então, a posição da Lilith no mapa astral sendo mais direto, ela não tem meio termo. Então, ou a pessoa, por conta dessa potência, né, ou a pessoa alcança a maestria sobre aquilo, ou ela fica presa na debilidade. Ela não consegue disfarçar, né? 8 ou 80, por conta dessa potência e dessa força. Então, é uma oportunidade, é um portal para o espírito e também é um ponto de fratura, nesse sentido de prisão. Prisão do inconsciente, prisão. Então, é um ponto também nesse sentido de virar as costas, ir embora enfim, desistir também é um ponto assim de revolta, né? Porque essa rotação ela cria uma prisão. Então a pessoa tá vendo, a pessoa tá percebendo, ela não consegue se desvincular daquilo e de repente ela cansa de tentar também, ela quer virar as costas e quer ir embora. Fala assim, também não quero nem mexer com isso mais. E ela tem essa potência também de abandonar aquele lugar. Tem um paradoxo também da Lilith que quando a pessoa consegue perceber que ela sozinha não é capaz de transformar aquilo, ela abandona e através desse abandono, que não tem como ser um abandono total, nesse sentido dessa existência, ela consegue, paradoxalmente, encontrar a maestria. É meio como se, ao se render, ela consegue alcançar o que ela queria tanto alcançar e não tinha alcançado. Meio confuso, mas é nesse sentido. Então a Lilith era um portal do espírito nesse sentido também de incomodar, de ser um ponto que não passa despercebido e também ser um ponto também de prisão, né? De prisão ou liberdade total, né? Da Terra, desse aprendizado através da maestria, através dessa representação do espírito, né? Então, nos signos também é muito legal ali a interpretação, mas eu gosto de pensar também nas áreas da vida, né? Então, a Lilith na casa um a pessoa tem um lance assim de, primeiro, não reconhecer quem se é, né? Numa parte débil, tipo, não reconhecer, não enxergar a potência que tem e ter uma certa apatia, né? Naquela posição, porque é a casa um então a apatia é essa coisa assim de quieto, ou também quando ela se faz presente, é aquela coisa meio exacerbada, muita força, muita potência, acaba ficando até meio atrapalhado, né, dentro desse contexto. Então encontrar a maestria é o reconhecimento desse espírito através dessa alma e, e conseguir afinar e dosar essa potência no sentido que seja representação dessa maestria, né? Mestre de si mesmo, né? Dentro desse contexto da casa um. Enfim, só um exemplo para tentar ilustrar. Então a Lilith ela é esse portal do espírito nesse sentido, tá? Espero que eu tenha alcançado, né? E é um presente falar de astrologia sempre. E é isso, né? Dois portais de espíritos preciosos, né? Dentro dessa jornada nossa de autodescoberta.